Olá, pessoal, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre as boas práticas de fabricação, né? Também podendo ser chamada de boas práticas de manipulação. Eu gosto muito do termo BPF e a gente usa bastante aí esse termo. Bom, então vocês viram ao longo de todas as aulas que nós tivemos até então da importância que sejam aí adotadas práticas adequadas para que se tenha um alimento seguro. Então, a partir de agora, vocês vão entender um pouquinho sobre essas condutas, né? Sobre essas normas, mais especificamente, mais detalhadamente. Então, vamos lá. O termo, né, boas práticas de fabricação, ou as BPFs, vem da expressão em inglês, muito usada, né, já há muito tempo, que significa Good Manufacturing Practices. Então, são práticas de produção, aí as boas práticas de produção, enfim, né? Então, nós adotamos aí as boas práticas de fabricação com base nessa expressão. Então, para começarmos a falar sobre as boas práticas de fabricação, eu vou fazer aqui algumas definições. E para fazer as definições, nós trouxemos aqui as definições das portarias. Então, a primeira delas, que é a da 1428, que foi aquela primeira portaria a ser criada, que nós falamos na aula de legislação sanitária, de 26/11 de 93, define o seguinte, que boas práticas são normas de procedimentos para atingir um determinado padrão de identidade e qualidade de um produto e ou serviço na área de alimentos cuja eficácia e efetividade deve ser avaliada através da inspeção e ou investigação. Além da definição da portaria 1428, nós trouxemos também a definição da portaria 326 e da portaria 216, ambas aí de âmbito federal. E essas portarias também definem as boas práticas, que eu acabei não trazendo aqui, mas estão contempladas no material de vocês. Eu não quis mostrar, né, as outras definições, porque vai ser realmente mais uma leitura. Todas elas têm o mesmo significado, digamos assim, né? E eu acabei deixando aí a portaria 2619, que é o que a gente vai usar com mais detalhes, e a CVS 5. Então, a 2619, que é do município de São Paulo, o que ela traduz como as boas práticas? Então, são procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. Então, é essa definição que a gente usa bastante, justamente porque é a legislação que aborda o nosso município, e também para aqueles municípios próximos de São Paulo, em que serão usados aí as normas, né, da CVS 5, ela traduz, né, ela define que as boas práticas são procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. Então, aqui são as definições do que são as boas práticas, né, dentro do que nós vamos discutir aí ao longo das próximas aulas. Em resumo, portanto, entendemos aí que as boas práticas, né, é o conjunto de procedimentos utilizados para ajudar a garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos produzidos e ou comercializados. Então, são normas de procedimentos para atingir um determinado padrão de identidade e qualidade de um produto e ao serviço na área de alimentos, cuja eficácia e efetividade deve ser avaliada por meio de inspeção e ou investigação. Então, já fizemos a definição do que são as boas práticas e o objetivo, então, da aplicação das boas práticas é obter alimentos seguros, ou seja, alimentos que sejam aptos para o consumo humano, que não sejam aí causadores das chamadas DTAs que nós falamos aí nas aulas anteriores. Então, para que essas normas, para que esses procedimentos adequados sejam aplicados na prática, existe a importância
do responsável técnico. Então, quem é o responsável técnico? É um profissional legalmente habilitado que é responsável pela qualidade e segurança do produto frente, né, aos órgãos de vigilância em saúde. Então, o responsável técnico é aquele indivíduo que responde por qualquer problema que tenha acontecido, se o alimento, né, foi um causador aí das doenças. Então, é o responsável técnico quem responde. Então, por isso, né, para ele não responder legalmente, então ele deve aí fazer com que essas boas práticas sejam realmente aplicadas na prática. E aí eu pergunto para vocês, né, o responsável técnico, ele obrigatoriamente precisa ser o nutricionista? O que vocês acham? Que precisa realmente ser o nutricionista? E aí, respondendo a pergunta que eu deixei anteriormente. Então, o responsável técnico, ele não necessariamente precisa ser um nutricionista. Então, ele é um profissional legalmente habilitado, cuja categoria seja competente e regulamentada para a área de alimentos. Então, por exemplo, num abate de um frigorífico, né, no abatedouro, o responsável técnico pode ser um médico veterinário, né? Em outras empresas, né, indústrias produtoras de alimentos, pode ser um químico, pode ser um biomédico. Então, existe essa variação desde que a categoria seja regulamentada para a área de alimentos. Agora, empresas de pequeno porte e microempresas, o responsável técnico também não precisa ser um nutricionista e também não precisa ser um profissional aí habilitado, né? O que precisa ser é um proprietário ou qualquer outro funcionário designado aí pelo proprietário que tenha sido capacitado, então que tenha aí realizado essas boas práticas, né? O curso de boas práticas tendo uma carga horária mínima de 8 horas. E aí nós vamos chocar com o que a gente aprende. Então, vocês têm aí uma disciplina de higiene dos alimentos, vocês vão ver que essa aula de boas práticas vai ser dividida em 3 etapas, né? As 2 primeiras etapas contando como são as regras e uma terceira etapa mostrando aí como é que deve ser conduzida a saúde dos funcionários, a higiene ambiental. Então, sim, vocês vão perceber que a carga horária que é abordada em relação ao tema é muito maior. E aí a gente acaba pensando, bom, será mesmo que pode ser, né, esse responsável técnico não ser um responsável aí alguém da área, né, da alimentação ou alguém pelo menos formado, né? Então realmente não precisa ser. E aí vem a discussão que aí nós vamos abordar em aula, né, sobre essa discussão da responsabilidade técnica. Então, seja quem for o responsável técnico, olha só as funções que são atribuídas aos responsáveis técnicos, né? Então, olha a importância que se tem, né? Qual é a sua importância? Então, ele tem que capacitar os funcionários, tem que elaborar um manual de boas práticas, elaborar os procedimentos padrões de higienização, chamados os POPs e o PPHO, ser responsável pelas inspeções sanitárias, acompanhar, né, as inspeções sanitárias, não que ele seja responsável, notificar casos de DTAs, serviço de atendimento ao consumidor, então ele deve fazer parte, ser parte de recolhimento de amostras ou treinar alguém para fazer essa coleta de amostras e rotulagem no caso daqueles alimentos que são comercializados embalados. Então, o responsável técnico, ele tem uma série de funções que, se a gente for pensar, não são todas as pessoas que são habilitadas, né? E esse curso que é dado aí pela vigilância sanitária, com uma carga horária de 8 horas, é claro que não é suficiente para capacitar esse responsável técnico se ele não for alguém da área. E falamos um pouquinho sobre a função do responsável técnico, que é elaborar um manual de boas práticas. Então, o que é esse manual de boas práticas? Em todos os estabelecimentos em que prepara alimentos, deve existir um manual de boas práticas. Então, é um documento, gente, exigido por lei, tá?
E esse manual de boas práticas, ele descreve rotinas e procedimentos praticados no estabelecimento comercial de alimentos e ou serviço de alimentação, a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária, ou seja, é no manual de boas práticas que estão descritas todas essas normas que serão cumpridas pelos manipuladores de alimentos. Então, o manual de boas práticas, ele é um manual obrigatório em todos os estabelecimentos comerciais que dizem respeito à produção de alimentos, e nele devem constar todas as rotinas, todos os procedimentos, todas as regras consideradas adequadas, baseadas aí na legislação. Então, ele deve descrever minimamente as condutas em relação aos requisitos higiênico-sanitários dos edifícios, então lavagem da bancada, lavagem do ambiente, manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e utensílios, controle de água e abastecimento, porque é de fundamental importância. Nós vimos, se a água não estiver adequada, como pode aí gerar a contaminação, uma possível DTA, o controle integrado de pragas, né, de vetores e pragas, a capacitação profissional dos funcionários, o controle e higiene de saúde dos manipuladores e o controle e garantia da qualidade do alimento preparado. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre esse manual de boas práticas a partir de agora. Então, é agora que nós vamos estudar detalhadamente quais são essas práticas. Em se tratando de manual ainda, o que deve ainda tratar, né, esse manual? A manipulação segura de todas as etapas, então nós vamos abordar as boas práticas em relação a todas as etapas de preparo, né, a sequência lógica da chegada da mercadoria no ambiente, né, na cozinha, até a sua distribuição, o manejo de resíduos dos lixos, né, que são produzidos, o transporte de alimentos, então, principalmente no que diz respeito à qualidade do entregador, os procedimentos operacionais padronizados, os chamados POPs, o controle da matéria-prima e a presença de visitantes. Então, se tem os visitantes, como é que eles devem estar paramentados? E o Conselho Federal de Nutricionistas define, né, como atividade obrigatória do nutricionista que está, né, trabalhando na área de alimentação coletiva, elaborar e implementar um manual de boas práticas específico de uma UAN e mantendo atualizado de acordo com a legislação, uma vez que a legislação ela acaba se atualizando. Então, o Conselho Federal ele obriga que aquelas cozinhas que sejam que tenham como responsável técnico ou nutricionista, que ele seja o responsável por elaborar o manual, contendo todas essas informações mencionadas anteriormente, bem como colocar em prática, né? Então fazer com que esse manual seja colocado em prática e sempre atualizado, baseado na legislação sanitária. Então, para o desenvolvimento do manual de boas práticas, né, é importante que o nutricionista seja um bom exemplo. Então, por isso da gente, né, como professor, cobrar de vocês tanto em relação à uniformização, a questão das unhas, a questão do sapato, que tem que ser o sapato técnico, a questão da maquiagem. A gente cobra tanto vocês para que vocês futuramente sejam um exemplo para os seus funcionários, né? E para que vocês possam aí ampliar o conhecimento de vocês, nós demos aqui algumas sugestões de leituras que vale a pena para vocês aí terem como referência importante se caso vocês forem montar aí esse manual de boas práticas, tá bom?